Nossa live de número 420, lendo a Bíblia, 40 minutos de Gênesis Apocalipse. Nosso 19º dia, partiremos de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós clamamos a Ti, pedimos o Seu favor sobre as nossas vidas, que tenha misericórdia, que o Senhor possa iluminar nosso entendimento para que venhamos compreender os desígnios da Sua soberana vontade manifesta através das Escrituras Sagradas. Governe as nossas vidas e nos direcione. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 28, diz: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoadas. As crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem, encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra, que ele jurou a seus antepassados, dos quais daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas, se derem ouvidos a esses mandamentos que lhes dou e se os cumprirem fielmente. O Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. Não sigam outros deuses nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e os decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos, suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoadas. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoadas. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra, em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardentes e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purpulentas do Egito, e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem a ajude.
Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão pressão constante, serão tratados com crueldade. Quando virem tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará a vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão seus deuses de madeira e pedra. Serão motivos de horror, de ridículo, de zombaria entre as nações para as quais enviaram. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho nem comerão suas uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e obedecer aos mandamentos e decretos que lhes deu, todas essas maldições perseguirão e os alcançarão até que serão destruídos. Esses horrores servirão de sinal e advertência para você e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente, até que os tenha destruído. Dos confins da terra o Senhor trará contra você uma nação distante, que se lançará sobre você como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos cereais, nem azeite novo, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra. As muralhas nos quais vocês confiavam como proteção atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causarão serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido, quem ama, e com o próprio filho ou filha. Esconderá dele a placenta e o bebê recém-nascido, que ela deu à luz para comê-lo sozinhos, em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos dessa lei escritos neste livro, se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá você e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão um alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e as pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, pouco restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará em todas as nações de uma extremidade à outra. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem um lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio.
Passarão todos os dias e noite com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão, quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Esses são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Capítulo 29. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito, ao faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto, suas roupas e suas sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubesse que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e entregamos as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeça os termos dessa aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos e autoridades oficiais, todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus, e estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como os estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrar na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faça esta aliança, incluindo suas maldições. Faça aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faça essa aliança com vocês, para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã, tribo, em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouviram as advertências dessas maldições não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos de meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registrada nesse livro da lei. Então as gerações futuras, tanto de seus descendentes como estrangeiros, que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como a cidade de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra essa terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós, nossos filhos, somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Capítulo 30. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os isolou, levem todas as instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e obedecerem de todo o coração e de toda a alma todos os mandamentos que Ele hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e reunirá todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até o confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta.
O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ele será outra vez, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer o Senhor e cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprir os mandamentos e decretos escritos nesse livro da lei, se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possa obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois, hoje eu ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e a adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções, todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará aos povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não se esqueçam, não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhes disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Moisés escreveu toda essa lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés que lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano de cancelamento das dívidas durante as festas das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor e obedecer fielmente todos os termos dessa lei. Façam isso para que seus filhos que não conhecem essas instruções ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra do qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda de encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhe apareceu numa coluna de nuvem que parou na entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros e deuses da terra para onde se dirigirem.
Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: essas calamidades os atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras dessa canção e ensinem aos israelitas, ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha em seu favor contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão minha aliança. E quando grandes calamidades lhe ocorrerem, essa canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrar na terra que lhes jurei de lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Nun, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com vocês. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei no Nilo, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali, como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoque agora todas as autoridades, os oficiais e suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que, depois de minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos, se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem os céus e falarei, ouçam a terra, aquilo que digo, que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é ele o pai de vocês que os criou? Não foi ele que o fez e se estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás. Pense nas gerações passadas, pergunte a seus pais e eles informarão. Consultem os líderes e eles lhe contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade e fixou limites nos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes, e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los sem segurança sobre suas penas. O Senhor é mais ninguém os guiou, nenhum de seus estrangeiros conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha, azeite dos altos rochedos, alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros e carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo, beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jessurum não demorou em engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando seus deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus e a deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles. Pois são uma geração perversa, filhos infiéis, provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seus ciúmes com uma gente que nem sequer é seu povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata.
pois minha ira arde como fogo, e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade sobre eles, e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta, enfermidade mortal, enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará morte, dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo e sem entendimento. Ah, se fossem sábios, compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei essas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou, e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Então ele perguntará: onde estão os deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam, agora eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo morte e dou a vida, causa ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará a carne. O sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos, e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que odeiam, e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Nun, e recitou todas essas palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos dessa lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a eles, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. Naquele mesmo instante, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas do leste do rio, e suba ao Monte Nebo, do lado oposto da Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que deu aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas, por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Capítulo 33. A bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai, alvoreceu sobre nós, desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Pará, e veio de Meribá a Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Gessurum,
Quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só, que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o clamor de Judá e reúne com um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa, ajuda contra os seus inimigos. O respeito da tribo de Levi disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais, ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel, oferece incenso diante de ti. Apresenta holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa os serviços dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor, e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente, e o faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoe suas terras, com a dádiva preciosa do orvalho do céu e água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos, os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos respondam sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem, com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Zacar prospere em suas tendas. Convoque o povo ao monte, para lhe oferecer sacrifício apropriado. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na terra. A respeito da tribo de Gade, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita com o leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra, e ele foi entregue à porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor. Obedeceu aos seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta de Baçã. A respeito da tribo de Naphtali, disse: Naphtali, você é rico em favor, e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Arser, disse: Que Aser seja abençoado, que os outros filhos seja ele estimado por seus irmãos. E banhe os pés em óleo de oliva, que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos seus céus para ajudá-los, e o monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Expulse os inimigos diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel verá em paz, a fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, ó Israel. Quem é você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Capítulo 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, Gileade, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, a terra de Judá, que se estendem até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu darei a seus descendentes, sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés.
por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Capítulo 1 de Josué. Depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a vocês todo aquele lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até o monte do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não os deixarei nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem por um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanimo, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Disse: lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhe concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Sua esposa, seus filhos, seus animais ficaram na terra de Moisés, nas terras que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus seguidores valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e ajudarão. Permaneçam com seus inimigos, com seus irmãos, até o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês, até que eles também tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, ao acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A noite chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou as seguintes ordens a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ele havia levado os homens para o terraço, escondido debaixo dos feixes de linho que tinham posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do mar, para que vocês passem quando saírem do Egito. E sabemos que o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Sehon, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu
e embaixo da terra. Agora, portanto, jure pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistado, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa. Tratamos vocês e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a vocês seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmão e todos os seus parentes, devem estar dentro da casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus seguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram na região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhe havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Somente até aqui. Somente até aqui. Mais um dia terminado. Amanhã, dia 421, dia 20 de 1 de 26, a live de número 20 vai a partir do verso 3. Hoje nós somos de Deuteronômio 28 até Josué 2. E assim terminamos mais uma live. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã, lembrando que cultuaremos o Senhor às 20 horas na Vinda dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela Rua Brejo Alegre, 138, vocês estão mais que convidados. Que o Senhor continue a nos capacitar. Encerramos dessa forma o Pentateuco, a Torá, que vocês possam continuar meditando e crescendo em graça e em conhecimento do Senhor. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, 5h59, se Deus assim permitir. Um beijo no coração, que o Senhor seja glorificado. Beijo, fui!